Sou Arthur Teixeira. Hoje vamos falar sobre os delírios econômicos sobre a Argentina, que você escuta muito por aí, Facebook ou outras fontes da internet por aí, que a Argentina no final do século XIX, início do século XX, chegou a ser a economia mais rica do mundo em 1895, mais rica que a própria economia dos Estados Unidos. Era mais rico no início do século XX do que o Japão. A economia argentina era super rica, era um país com alta renda per capita. De verdade, a única verdadeira verdade aí é que a Argentina tinha um alto PIB per capita. Mas isso quer dizer que a Argentina realmente era um país rico, desenvolvido, e que quem quebrou a Argentina foi o Perón? Na contabilidade, quando você analisa duas empresas ali no papel, você olha para o ativo da empresa, 500 mil reais. Você olha para o outro ativo da outra empresa, 1 milhão de reais. Você não pode dizer de cara que a empresa mais rica é a que tem 1 milhão de reais. Você precisa olhar o balanço, a composição do balanço, o PL, o nível de endividamento da empresa, se no passivo a maior parte da dívida dela está no curto prazo ou no longo prazo, o ativo imobilizado, como que é formado esse ativo imobilizado, se está fazendo uma depreciação, se essa depreciação é bem feita. Então há toda uma análise, o disponível dela em caixa. Então você precisa fazer essa análise, consultar fontes, para daí você emitir uma opinião. Agora que os caras só lê lá o PIB per capita, vê lá que a Argentina produzia muito produtos agrícolas, piriri, parará, liberalismo, e dizer que a Argentina era o país mais rico do mundo, chegou em 1895, mais rico da economia do Japão. Isso é simplesmente um delírio econômico. A Argentina nunca foi o país mais rico do mundo lá, era uma riqueza. A Argentina era um país totalmente agrícola, e totalmente dependente da Inglaterra, do imperialismo britânico. Essa que é a grande verdade. Então quem dava as cartas na economia argentina era o governo britânico, e não o país liberal, o liberalismo, a liberdade individual e piriri parará. Nada disso. Por quê? Porque a Argentina ela tinha as suas áreas lá do Pampa. A Argentina está entre os 10 países maiores em extensão territorial. A Argentina tem tinha naquela época uma terra muito fértil, os pampas, plano, fácil produzir, fácil transportar, tinha o porto, o Rio da Prata, que facilitava muito esse transporte, barato, uma mão de obra barata, e uma pequena população. A Argentina não era um país muito populoso naquela época. Então, o capital britânico era fácil você investir na Argentina, era muito melhor você investir na Argentina do que no Brasil. E a Europa, a Inglaterra precisava de alimentos, terras férteis, o relevo ajudando bastante, o Rio da Prata, o porto facilitando, fácil fazer ferrovias, muito mais barato fazer uma ferrovia na Argentina do que no Brasil. Isso acabou facilitando, vindo o capital inglês, e veio esse capital acabou criando esse ciclo financeiro no meado do século XIX até o início do século XX. A Argentina teve crescimentos estrondosos. Pena que a Argentina não soube aplicar bem esses recursos. Como era um país totalmente agrário, achou que a agricultura ia ser por resto da vida o bambambam da Argentina, não fez investimento em educação, não procurou ter ciência, tecnologia, mesmo que era difícil para aquela época. A Argentina sempre teve problema com matriz energética. A Argentina não é um país tão rico assim em recursos minerais. Se você for olhar hoje a pauta de exportação da Argentina, entre os 10 principais produtos exportados pela Argentina, apenas 2 são de recursos minerais: petróleo e pedras preciosas, e dá algo em torno de 5, 6 bilhões de dólares. A Argentina não tem a riqueza que o Chile tem, mineral, a riqueza que o Brasil mineral tem. Então a Argentina está um pouco aquém. O que facilita, o que ajudou a Argentina naquela época, e o que ajuda hoje a Argentina é a questão das suas terras, muito férteis, lá dos Pampas. E naquela época não tinha o conhecimento que se tinha em produtos fertilizantes, para você fertilizar terras, produtos químicos, para aumentar a produção da terra. Então era muito dependente de terras férteis. Então toda essa conjuntura, essa estrutura da Argentina para aquela época acabou ajudando. É por isso que você deve fazer uma análise, pesquisar fonte, ver, realmente analisar e não olhar apenas o PIB per capita. Hoje, se a gente for fazer uma análise apenas de PIB per capita, você vai olhar para Luxemburgo e vai dizer que Luxemburgo é a maior economia do mundo, é o país mais rico do mundo, e essas coisas todas, mais rico que os Estados Unidos, mais rico que a China, só porque tem o maior PIB per capita do mundo. Não é bem assim as coisas, não funciona bem assim. Luxemburgo tem cerca de 600 mil pessoas. Luxemburgo é muito melhor do que a Argentina naquela época, que Luxemburgo é um país desenvolvido, industrializado, coisa que a Argentina não era. A Argentina nunca chegou a ser um país desenvolvido.
sempre esteve em processo de desenvolvimento. Então, quando teve o início da Primeira Guerra Mundial e terminou a Primeira Guerra Mundial e que a Inglaterra perdeu o posto de maior potência econômica do mundo, a Argentina cessou esse ciclo financeiro da Argentina. Teve ali os descobrimentos fertilizantes, começou a usar muitos produtos químicos, então outras terras em outros lugares do mundo começaram a ser férteis também. Não era só o processo natural de ter uma terra fértil. Os Estados Unidos começou a ser a próxima potência. Os Estados Unidos e a Argentina não tinham esse diálogo igual eles tinham com a Inglaterra. A Europa também começou a produzir alimentos com os produtos químicos. Então eles fizeram esse incentivo lá na Europa. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Aí cria um lema que quem faliu a Argentina e trouxe a ruína para a Argentina foi o Perón. O Perón. Simplesmente o Perón, porque tinha uma pequena reserva lá de dólares, acho que 8 ou 10 milhões de dólares para aquela época. A Argentina, isso era muito dinheiro. Então porque aproveitando aqueles anos das vacas gordas, eles conseguiram fazer uma remessa lá de dólares, que tem uma exposição lá, um caixa. Só que aquilo era só para elite. Quem tinha uma vida na Argentina na década de 20, na década de 30, era só elite. E esses dólares era para segurar essa estabilidade econômica da Argentina. A Argentina não tinha uma distribuição de riqueza naquela época. Existia uma pequena, 10, 20% da população que vivia no bem bom e uma grande restante na miséria. Os trabalhadores trabalhando super horas a mais, trabalho em situação degradante, questão de educação muito ruim, o nível de educação na Argentina para aquela época. Veio o Perón, opa, isso está errado, nós temos que distribuir. Se nós temos uma reserva de dólares, a Argentina naquela época era um país totalmente agrícola ainda, por que não começarmos uma indústria nacional na Argentina? Investir em educação, dar mais qualidade de vida aos trabalhadores. Foi a partir do Perón que o cidadão argentino começou a ter mais respeito, valor, principalmente a sociedade de classes inferiores. É por isso que o Perón é tratado com dignidade até hoje na Argentina, porque foi um homem que olhou para as classes mais pobres e não ficou apenas preso nas elites. Começou a indústria, desenvolveu uma indústria na Argentina. Hoje a Argentina tem essa indústria de veículos e peças motorizadas, que é uma indústria forte de carros aqui na América do Sul, graças ao Perón lá atrás que começou a ter esse investimento em indústria. Só para você ter uma ideia, a Ford preferiu sair do Brasil e investir na Argentina. Isso é porque a Argentina vai quebrar e vai virar a próxima Venezuela, a Venezuela do Sul. Lógico que qualquer país pode quebrar, mas dizer que foi o Perón que quebrou a Argentina, sendo que a Argentina nunca foi rica, teve um PIB per capita. Eu fiz uma comparação aqui, Luxemburgo e Argentina, PIB per capita. Aí os caras chegam a dizer que a Argentina era mais rica do que o Japão. Em 1895 foi mais rica que os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha uma frota naval, já era uma potência regional, tinha indústrias, coisas que a Argentina não tinha. O Japão também tinha indústria no início do século XX. Como é que um camarada diz que a economia argentina era mais rica que a economia do Japão só por causa de liberalismo, só por causa de um PIB per capita? É preciso analisar, não é simplesmente falar que assim de qualquer maneira, que um país foi rico e essas coisas não funcionam assim. Não você vai dizer que o Luxemburgo é o país mais rico do mundo, só porque tem o maior PIB per capita do mundo. É preciso fazer uma análise. Olha que o Luxemburgo está muito melhor do que a Argentina naquela época. Porque o Luxemburgo é um país desenvolvido, tem uma educação de qualidade, boa qualidade de vida para as pessoas, coisa que a Argentina não tinha. Era só uma pequena elite que usufruía dos grandes benefícios. Então o Perón não quebrou a Argentina, pelo contrário. E a Argentina ela nunca teve muitos recursos minerais para poder se manter, sempre teve problema com sua matriz energética, sempre foi muito dependente da agricultura e começar um processo de desenvolvimento não é fácil, é complicado você vencer a barreira tecnológica, a complexidade industrial. Os Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial não olhou muito para a América do Sul, focou muito mais na Europa e lá na Ásia, investindo no Japão, Coreia do Sul. Então o Japão, os Estados Unidos tinha outros planos, ele tinha medo começou ali a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, o socialismo contra o capitalismo. Aqui a América do Sul estava bem longe da ameaça, então a ameaça real era lá a parte da Europa, o Japão, Coreia do Sul. Então foi isso que os Estados Unidos preferiu investir mais e dar seu holofote maior a esses países. Coisa que aqui na América do Sul foi largada um pouco de lado. Então a Argentina bancou esse processo meio que sozinho no peito, na coragem. E teve avanços. Lógico que não conseguiu ser um país desenvolvido, mas pelo menos conseguiu fazer uma indústria. Lógico que hoje em dia a Argentina não está numa situação tão complicada, é muito complicada. Descontrole nas suas contas públicas. O Brasil também está com descontrole nas contas públicas. Só que acaba atrapalhando um pouquinho a Argentina, que ela não tem
uma reserva cambial forte, igual o Brasil tem, de 340 bilhões de dólares, isso não dá tanta segurança. Há essa fuga de capital, esse descontrole no dólar lá e o dinheiro argentino acaba complicando. Algumas pessoas dizem que os ricos estão saindo da Argentina, que a Argentina vai virar uma próxima Venezuela. O Brasil também então está saindo dinheiro. Em 2020, bilhões saíram do país. Empresas largaram no Brasil. O Brasil por 5 anos fechou mais empresa do que abriu. Consecutivos, 5 anos consecutivos. A Ford saiu do Brasil e foi para a Argentina. E lógico que a Argentina também está perdendo empresas. O Brasil também está perdendo. Multinacionais estão saindo do Brasil. Mercedes-Benz está saindo do Brasil. Então como é que só culpar a gente? Só porque a Argentina foi taxar os ricos, as grandes fortunas, quer dizer que a Argentina vai virar um país pobre? Acho que não é bem assim. Taxa de desemprego da Argentina 11%, do Brasil 14%. Brasil e Argentina estão praticamente no mesmo patamares. No Brasil não está muito superior à Argentina. Os dois estão aqui, ó. O Brasil talvez está um pouquinho melhor. Se você ter uma ideia, na crise, na pandemia, 36% da população brasileira teve como fonte de renda primária o auxílio emergencial. Se o Brasil não tivesse pagado esse auxílio emergencial de R$600 e para alguns 1.200, 72 milhões de pessoas estavam passando fome. Por certeza, milhares de pessoas têm morrido de fome. Então, a dependência. Então, o Brasil e a Argentina estão no mesmo patamar. A Argentina nunca foi esse país super rico. Teve um PIB per capita alto. Isso não quer dizer que é um país mega rico. Então, isso é um delírio econômico falar que a Argentina chegou a ser mais rica que os Estados Unidos, que a economia do Japão no século XX, que era um país liberal. Não, era um país totalmente independente da Inglaterra. A Inglaterra que dava as ordens na Argentina. Por vídeo não ficar muito longo, quem gostou do vídeo, quiser se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, seguir a página Hércules Teixeira Industrializa Brasil, eu agradeço.